E aí, galera? Nesta aula, nós resolveremos um exercício relacionado ao conteúdo de poliedros. Para tanto, eu chamo a sua atenção para a leitura do enunciado do exercício, que diz que numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais irregulares, como em uma bola de futebol. Qual é o número de átomos de carbono na molécula? E o número de ligações entre esses átomos? Para tanto, vejam que as perguntas são: quem é o número de faces? Quem é o número de vértices? E quem é o número de arestas? A primeira pergunta, número de faces, não é difícil de responder, porque ele já diz que são 12 faces pentagonais, então nós temos 12 faces que são pentagonais e outras 20 que são hexagonais. Somando essas faces, nós temos um total de 32 faces. Mais uma situação. Quem são os vértices? Os vértices, eles são exatamente os átomos que ocupam os vértices. Então, se eu determinar o número de vértices, eu já respondi a primeira pergunta, que é sobre os átomos. E a segunda, se eu responder quem é o número de ligações, é responder quem são as arestas, porque entre dois vértices, a ligação entre dois vértices nada mais são do que uma aresta. Então, se eu determinar a quantidade de arestas, eu determinei a quantidade de ligações entre os átomos. Vejamos que existe uma relação assim: N1 vezes F1 mais N2 vezes F2 é igual a 2 vezes as arestas. Assim, N1 representa o número de arestas por face pentagonal e N2 o número de arestas por face hexagonal. Então, um pentágono tem 5 arestas, vezes as 12 faces pentagonais. Um hexágono tem 6 arestas, vezes a quantidade de hexágonos, que são 20, que é igual a 2 vezes as arestas. As arestas nós não sabemos quantas são. 5 vezes 12, pessoal, dá 60. Mais 6 vezes 20 dá 120. É igual a 2 vezes A, as arestas. 60 mais 120 dá 180, dividido por 2, que é igual à quantidade de arestas. E 180 dividido por 2 é igual a 90. Agora, se eu sei que as arestas são 90 e que as faces são 32, pela relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. Notem que os vértices são desconhecidos, mas as faces são 32 e as arestas são 90. 90 mais 2, 92. Assim, os vértices são igual a 92 menos os 32. Ou seja, vértice é igual a 92 menos 32 é igual a 60. Portanto, respondendo à primeira pergunta, qual é o número de átomos? Se os átomos eles correspondem aos vértices, então a primeira pergunta são 60. 60 átomos. E a segunda pergunta, e o número de ligações? Bom, as ligações são as arestas, 90. Um forte abraço a vocês, espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima videoaula. Tchau!